fila dali tá imensa pra ali, ó. Não. Você acompanhou imagens de alguns dos problemas que aconteceram ontem no Mangueirão, na partida entre Remo e Cuiabá, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Problemas na entrada do torcedor e uma confusão na área onde fica localizada a imprensa, a tribuna de imprensa que está lá para cobrir os jogos. São fatos lamentáveis e novos e velhos problemas que insistem em acontecer no Mangueirão. E a culpa é de quem? Fica o questionamento, né? Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Bem, vamos por partes. O Mangueirão ontem, o jogo terminou empatado em 0-0, perdão. A partida entre Remo e Cuiabá. E um dos vários problemas que aconteceram lá no Mangueirão novamente apareceu mesmo com a troca da empresa que antes era responsável pela confecção dos ingressos. O problema de leitura dos ingressos nas catracas do Mangueirão. Não se sabe se por uma questão de internet, não se sabe se por uma questão de logística, não se sabe se foi por alguma outra instabilidade, mas o fato é que ingressos lá do lado B e também no lado A1, as bilheterias do lado B e a bilheteria A1, que fica no lado A, lá do Mangueirão, estiveram com problemas de leitura desses ingressos. E, ocasionalmente, isso fez com que filas grandes fossem formadas e até um princípio de tumulto, um princípio de invasão também fosse registrado. Bora acompanhar essas imagens que circularam nas redes sociais. E rapaz, acho que o setor B não foi liberado não, hein? Lá do B, hein? Tá todo travado, hein? Olha, ó. A fila dali tá imensa pra ali, ó. Não. Olha lá. Todo travado. Olha como tá aí, ó. Tudo travado. Isso aí é, caralho. Eu faço um cara, porra. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Muito complicado isso, gente. Muito complicado. É importante destacar que o Remo fez uma mudança de empresa. É uma outra empresa que não faz a impressão dos ingressos físicos. Ela trabalha apenas com ingressos digitais, que nem como é no cinema, né? Quando você compra o ingresso de maneira antecipada, você não imprime mais o ingresso, fica no seu celular, né? No mínimo um PDF. E a questão toda é que a leitura deveria ser rápida, como estava sendo rápida a um certo momento. Inclusive, um vídeo do Arlen Thiago do Futebol Paraense mostrou isso. Só que, em um determinado momento do jogo, né, antes da partida acontecer, a leitura desses ingressos ficou comprometida e houve aí um atraso na entrada dos torcedores no Mangueirão. Como você pode ver aí nas imagens, filas ficaram paradas, não andaram, e até um princípio de tumulto registrado no lado B foi aí ocasionado por conta desse transtorno, desse estresse todo que estava com relação à entrada do torcedor. O que é lamentável, né? É preciso investigar para verificar o que está acontecendo para poder evitar que essa situação aconteça, né? Porque a gente está falando de uma entrada modernizada, de uma entrada que agora ela deveria fluir de uma maneira mais rápida e, infelizmente, não foi isso que aconteceu em um determinado momento. Ah, Ronaldo, mas os torcedores procuram entrar tudo ao mesmo tempo. Eles preferem ficar lá fora e querem entrar
momentos antes do jogo. Independente disso, a questão toda é que não houve a leitura correta dos ingressos, estava tudo parado. Se tivesse andando lento, mas que tivesse lendo os ingressos, aí é uma coisa. Mas nessa situação, não estava tendo a leitura dos ingressos. E aí tem que investigar se foi uma falha de internet, se foi uma falha de logística, se foi uma falha ali de organização por parte dos envolvidos ali à frente dessa organização, né? No caso é o Clube do Remo, que era o mandante do jogo, e aí fica o questionamento e fica o pedido, claro, para que essa situação possa se resolver, para que não se repita mais nos próximos jogos do Clube do Remo. Porque, de verdade, não pode acontecer, gente. É uma situação completamente absurda e imagens como essa afastam o torcedor do estádio. Afastam mesmo. Agora, um outro fato que aconteceu também lá no Mangueirão, e que esse realmente me deixou extremamente estarrecido, extremamente indignado. Uma discussão entre torcedores do Remo e um orientador, porque não é segurança. As pessoas que vocês ficam vendo de amarelo, de laranja ali no estádio, eles não são seguranças, eles são orientadores. Até porque eles não possuem nenhum tipo de treinamento adequado para agir da forma como deveria agir um segurança. Eles são orientadores, eles estão ali justamente para orientar por onde o torcedor deve passar, por onde o torcedor não deve passar. E, infelizmente, um desses orientadores que estava trabalhando foi covardemente agredido por torcedores do Remo. Bora acompanhar a imagem na íntegra, o arquivo bruto, a imagem feita pelo meu amigo Rodrigo Cabral, do canal Chumbo Grosso. Bora dar uma olhadinha. Absurdo, né? Muito absurdo. Segundo informações que foram coletadas com os colegas da imprensa e também coletadas através das redes sociais, a discussão se deu porque esses torcedores queriam passar na área em que não era permitido. Aquele corredor que você está vendo ali é o corredor de acesso da imprensa. Inclusive você viu um colega nosso da imprensa saindo por ali, por aquele corredor. Aquela área é restrita somente para o trabalho da imprensa. Não pode passar torcedor ali. Tanto que se quiser passar, tem que ir por baixo, né? Tem uma área por baixo, também tem a área da tribuna por cima para poder passar. E o orientador estava lá justamente falando que não podia passar. Obviamente o torcedor não gostou disso e tentou crescer no grito para cima do orientador. Informações coletadas por colegas que estavam na tribuna, inclusive, relataram que esses torcedores ofenderam, xingaram, falaram tudo quanto foi coisa para esse orientador. E o orientador estava ali trabalhando. É importante ressaltar isso. Eu critico, às vezes, as posturas de alguns orientadores, posturas exageradas, posturas desproporcionais, mas nessa situação eu preciso destacar. Ele estava ali trabalhando, estava fazendo a sua função, que era justamente orientar o torcedor a não passar naquela área, porque é uma área restrita. É uma área onde fica a imprensa do estádio. Um erro que foi detectado aí, na minha opinião, é que antes existia uma grade de proteção ali e que nesse jogo de ontem não estava. E aí tem que se responsabilizar alguém. Inclusive, o próprio presidente da Associação dos Cronistas do Estado do Pará, a CLEP, o Gesiel Lima, ele destacou o seguinte, que existiam as grades, mas elas foram retiradas por alguém. Não se sabe quem foi. Então é importante que essas grades voltem para poder mostrar, olha, essa área não pode passar. E ali o orientador vai orientar, obviamente, o torcedor. Agora, que postura lamentável desses torcedores. Postura ridícula
desses torcedores em agredir o trabalhador. O orientador tá ali para ganhar os seus 70, 80 reais diária, para ficar lá 6, 7, 8 horas em pé, né? Para estar ali trabalhando. Ele não tá ali fazendo nada de errado, ele tá ali trabalhando. E aí vem um torcedor. E detalhe, né? Agiu na covardia ainda, né? Agrediu o orientador na covardia. Então, assim, é muito complicada essa situação. Muito complicada. Depois, a gente descobriu, né, nas redes sociais, que o orientador em questão, ele é um MC, né? Ele é envolvido com a parte do rap, do hip hop, né? Ele participa, inclusive, de alguns coletivos. Se eu não me engano, acho que participa também da Batalha de São Brás, que é uma das batalhas mais tradicionais do meio do hip hop, no meio do rap, no meio dessa arte urbana, né, que existe não somente aqui na nossa capital, mas em outras cidades também. É uma pessoa do meio artístico, né, se apresenta no transporte coletivo, né, mostra a sua arte e estava trabalhando ali para ganhar um extra, né, para poder ganhar ali um valor a mais, para poder ajudar no seu dia a dia, claro. E aí, infelizmente, vêm essas pessoas desprovidas de intelectualidade, desprovidas de qualquer outra coisa que não dá pra falar aqui no vídeo, né? Mas você sabe muito bem, e agem dessa forma. Segundo o que foi me informado também por algumas fontes, o rapaz agredido fez um boletim de ocorrência. Ele foi instruído, inclusive, pelos policiais que atenderam a ele naquela situação. E certamente isso deve ter novos desdobramentos aí nos próximos dias, né? Os agressores também foram identificados e aí devem ter aí alguns desdobramentos pela frente. Mas postura lamentável, postura ridícula, postura desumana desses torcedores aí que tentaram ganhar no grito uma coisa em que eles estavam errados e aí partiram para essa selvageria. Completamente lamentável. Mas fica a lição, porque deveria ter a grade ali de proteção para justamente mostrar que não deveria ter o acesso ali. Porque se tivesse isso, como geralmente tem, né, nos jogos do Paysandu, beleza, ali dá para entender, o torcedor entende que aquela área não é permitido passar. E certamente esses torcedores iriam passar ali para querer gritar no ouvido dos jogadores, para querer protestar. Total direito, evidente. Só que eles perderam a razão quando partiram para a violência, quando foram para cima aí do orientador, que aí realmente é uma coisa completamente lamentável e ridícula, mais uma vez, da parte desses torcedores aí que fizeram essa atitude ridícula, essa atitude lamentável com esse orientador. E fica a minha solidariedade, né, ao orientador, aos outros orientadores também, que passaram os perrengues ontem lá no Mangueirão, e o apelo. Vamos trabalhar para resolver esses problemas. É claro que eu reconheço que o Remo buscou trocar a empresa para justamente dar uma mobilidade melhor, mas os velhos problemas ainda continuam acontecendo. Então é importante investigar onde que está acontecendo para poder tomar as medidas e fazer com que essas situações não aconteçam mais. Porque, vamos lá, né, mano? Pelo amor de Deus. 2025, ainda ter esse tipo de problema? Vamos evoluir, vamos crescer. O Mangueirão é um estádio que tem qualidade para isso, que possibilita um acesso melhor, tem novas entradas, então bora melhorar essa logística e bora melhorar essa questão da leitura, para que não aconteça mais esse tipo de situação. E eu espero também que a empresa onde esse orientador trabalha tenha prestado serviço, tenha prestado assistência a ele, né? Ele estava trabalhando, ele estava a serviço dessa empresa, então eu espero de verdade que essa empresa preste ali a solidariedade, preste assistência a ele, porque também se não prestar, meu amigo, pelo amor de Deus, aí é para fechar a porta, sinceramente. Mas enfim, fica o apelo para que essas coisas se solucionem, para que nos próximos jogos do Clube do Remo, ou seja, qualquer outra equipe que vá jogar no Mangueirão, não aconteça mais e que o torcedor, acima de tudo, seja respeitado e que cenas como essa que a gente viu dessa briga não aconteçam mais e que possam ser repudiadas por todas e todos.